Boa tarde, a paz do Senhor, glória e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine. Missionário Eduardo trazendo para você mais uma oração, mais uma palavra de Deus, uma mensagem do Senhor, onde hoje eu quero estar dividindo com você o livro de Filipenses, a prisão do apóstolo Paulo. Amados, hoje nessa carta nós veremos que Paulo, mesmo diante da situação que ele estava atravessando, ele se deixou ser ali aprisionado. Ele não resistiu, ele não teve resistência, ele foi preso por causa do evangelho, ele foi sofrido torturas, como todos sabem, todos já viram o filme dele, todos já viram o relato deles, a história dele. E ele ali em Filipe, ele se deixou ali naquela cadeia para quê? Para mostrar para os seus alunos, para mostrar para o povo de Filipe que ele, mesmo sofrendo as coisas do mundo, as coisas carnais ali, onde o ser humano batia nele, onde o ser humano judiava dele, fazia ele sentir fome, fazia ele sentir sede, mesmo ele sofrendo todas essas coisas, ele não renunciaria a levar o evangelho de Cristo. Ou seja, ele estava encorajando os seus ali fiéis, ali, os seus súditos ali, para quê? Para que não tivesse uma fé fraca, para que não fosse uma fé de biscoito que esfarela. Então Paulo, ele se deixou, assim como Cristo, também se deixou na cruz, se deixou ser pregado numa cruz, se deixou ser maltratado. Paulo também seguiu o bom combate de Jesus Cristo. Ele mesmo fala que cada prisão dele, cada açoitamento que ele sofria, ele estava mais perto de Cristo. Aí eu falo para vocês que estão aqui comigo, e esses pregadores de hoje? E esses pregadores que estão aí hoje, muitos que levam falsamente o evangelho, que só querem saber do ratatá, do tatatá, do tututu e entregar a profecia, aguentaria as coisas que Paulo aguentou por amor a Cristo? Será que se fosse posto à prova o amor dele por Cristo, ele aguentaria? Será que quando vinham os dias difíceis, será que quando vir o dia da tormenta, o dia em que aquele que colocar a marca da besta não herdará o reino de Deus, ou aquele que não quiser colocar a marca da besta terá sua cabeça decapitada? Será que ele vai preferir perder a sua cabeça, como Paulo perdeu, do que entregar a sua vida para o anticristo? Para entregar a sua vida em adoração ao demônio? Eu te faço essa pergunta nessa tarde. Jesus Cristo foi um exemplo de como se vive o evangelho, de como caminha-se no evangelho. Deus, vendo que os seus filhos, mesmo assim, olhando para ele, para a morte de cruz, para o sofrimento dele, ainda não iriam entender o real propósito, ele traz Paulo, um estudioso, um mestre da lei. Por que ele escolheu Paulo? Muitos não sabem. Não era porque Paulo só fazia coisas contrárias, não, ao nome de Cristo. Isso eu aprendi com um pastor amigo meu. Quero até mandar um abraço para ele, pastor Roger. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Jesus olhou para Paulo e viu em Paulo algo mais que ninguém via. Quando ele fala para Ananias: vá à casa de Paulo, em tal lugar, unja ele para que ele possa enxergar novamente.
para que ele saia pregando o meu evangelho. Ananias fala o que? Senhor, mas aquele é um homem que tortura, aquele é um homem que massacra os teus fiéis, os teus seguidores. Tem certeza mesmo? Aquele é um homem mau. Jesus fala o que para ele? Para você ele pode ser mau. Para você ele pode não prestar. Mas para mim, ele é um vaso de honra. Para mim ele é um varão valoroso. Porque Deus estava enxergando além do que os nossos olhos podem enxergar. Porque Deus sabia do tanto que Paulo estudou. Paulo, para quem não sabe, Paulo foi ensinado por um dos melhores mestres que teve naquela época. Ele estudou com um dos melhores professores, vamos dizer assim, de teologia que existiu naquela época. E você acha que se Paulo seguia os mandamentos, ele perseguia Cristo? Para quem não conhece a história de Paulo, ele perseguia Cristo porque ele defendia a Torá. Porque ele defendia os 5 livros, que é o Pentateuco que eles falam, da Bíblia. Ele defendia a lei de Moisés. Então, por isso que ele perseguia Jesus, porque ele não acreditava que ele era o Messias, porque ele não acreditava que ele era, né, o Filho reencarnado de Deus, o próprio Deus. Então ele achava aquilo uma blasfêmia perante a lei de Moisés. Mas quando ele teve um face a face com Cristo, a sua mente virou. Ele mesmo fala: eu pequei contra Deus, sou um homem mau. Ele reconheceu seus erros. Você acha que isso não tem virtude para Deus, amado? Você acha que se você reconhecer os seus erros, nós somos todos más. Nosso coração com qualquer coisa se enfurece. A nossa mente já se transforma. Você acha que todo dia ao acordar, ao deitar, você não tem que pedir perdão a Deus? Fala: Deus, perdoa os meus pecados de hoje. Deus, muito obrigado pelo milagre da vida. O Senhor ainda ter me dado mais uma chance de estar de pé. Não é só pular da cama e sair correndo, olhando no WhatsApp, olhando histórias do mundo, não. Paulo, ele se deixou nessa prisão, né, ali em Filipenses, ali com os seus alunos, para fortalecer. Mas eu faço essa pergunta: será que essa matilha de cães famintos, de lobos famintos, será que eles aguentariam isso que Paulo passou? Será que eles sabem o que é dor dentro da carne? Amado, existem muitos pastores bons, existem muitos homens de Deus, mas o que a gente está vendo dia após dia, eu não fico triste, meus amados. Eu não fico triste por ele estar lá em cima, porque alguém colocou ele lá. Alguém colocou ele lá para tirar frutos. Eu não fico triste por ele estar lá em cima fazendo heresia da palavra de Deus. Assim como eu ouvi ontem, né, que Deus não é pastor de ninguém, que Jesus não é pastor de ninguém, que tem que ter pastor na terra. Aonde já se viu falar uma heresia dessa? Uma blasfêmia dessa? Se ele não é pastor de ninguém, então por que ele não salvou? Se ele veio dar sua vida pelas suas ovelhas. Então, pelo amor de Deus, né? Tem coisas que eu falo pra você. É igual um ditado, né? Tem pessoa que toca pandeiro pra louco dançar. Como é que fica dando corda pra certos pregadores? Eu não tenho a popularidade que muitos têm aí. E não quero ter. Dessa maneira, não. E eu não quero ser popular pro mundo. Eu quero agradar, através da palavra, agradar a Deus. Saber que eu estou combatendo um bom combate. Saber que eu estou levando a palavra dele verdadeiro. Salvando vidas. Agora, não fazendo teatro, fazendo shows, né? Brincando com a palavra de Deus, brincando, né, com o dom de profecia, brincando com a língua, com a língua dos anjos. Isso aí para mim não serve. Entendeu? E é por isso que os seguidores que estão aqui comigo, as pessoas que estão aqui, tanto aqui quanto na outra rede social, me conhecem. Eu já apanhei muito da vida, mano. Eu já apanhei muito da vida. O
Vocês estão vendo um homem aqui que está falando para você que Deus falou assim: ou você leva a minha palavra, ou eu vou te apertar até a morte. Ou você acha que Deus, ele escolhe aqueles para levar a palavra dele e eles não apertam, e ele não espreme? Você acha que Deus, ele vai deixar de te proteger, ele vai te livrar da morte porque você não obedece a palavra dele? Não, ao contrário, ele abre legalidade para o inimigo atuar na sua vida, e aí onde a morte vem, a sua sepultura é aberta. Então, quando eu escutei essa voz de Deus, que Deus falou para mim: ou você vem para a minha palavra, ou você faz aquilo que eu te pedi, ou as coisas vão ficar estreitas para o seu lado. O que eu fiz? É melhor ouvir a voz de Deus ou andar com Satanás? Melhor ouvir a voz de Deus, né? E você começar a entender anos a anos, você começar a ver as maravilhas que Jesus faz na sua vida, você começar a ver as bênçãos que Jesus traz para sua vida. Não foi no estalar de dedo, não foi da noite pro dia. Foi Ele olhando o meu caráter, foi Ele me olhando, foi Ele me sondando, foi Ele vendo que cada vez mais eu quero me aprofundar na palavra dEle, que cada vez mais eu quero estar com Ele, que graças a Deus Ele foi me abençoando. E hoje eu estou aqui levando a palavra dEle, já tem 3 anos. E espero que venha mais 30. Entendeu? Espero que no dia que eu estiver no meu leito de morte, eu consiga fazer como Estevão, olhar para o céu e ver ele de braços abertos, de pé ao lado do trono do Pai, me esperando. Então eu vou deixar essa passagem com vocês, em seguida uma oração. Amém? Peço a você que não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, clique na palavra se inscrever, clique no sininho, clique na palavra todos. Assim, toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, automaticamente será direcionado até você. Juntos vamos estar levando a palavra de Deus adiante. Ó, vou te falar o que Deus falou no meu coração aqui agora. No dia que você estiver em cima de um púlpito, você vai ser um pastor de cajado. Você não vai ser pastor de passar a mão na cabeça de ninguém. Ou prega o evangelho, ou não sobe no púlpito. Amém? Olha para vocês aí, hein? Eu estava falando com vocês, Deus falou no coração. Você não vai ser um homem de brincadeira. Você vai pregar o meu evangelho. Você não vai pregar palhaçada. A prisão de Paulo contribui para o proveito do evangelho. E quero, irmãos, que saiba que as coisas que me alcançaram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram a falar a palavra, mais confiantemente, sem temor. Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros por boamente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições a minhas prisões. Amém? O apóstolo Paulo mesmo fala: uns levam o Evangelho por amor, porque ama a palavra. Outros levam o evangelho por conveniência. Outros levam o evangelho porque dá muito isso aqui, ó, né? Soltar profecias, que vão ficar ricos, que vão se dar bem. Igual esses dias, amado, uma irmã, ela entrou aqui um comentário e ela falou assim pra mim: meu marido saiu de casa. Aí ela falou: irmão, ele vai voltar pra mim? Como que eu posso falar para você, meus amados? Igual eu falei para ela: como que eu posso chegar para você aqui e falar: não, ele vai voltar? Não, meu amado, eu não sou adivinho, eu não sou feiticeiro. O que eu posso fazer, igual eu falei para ela: irmã, vamos fazer o seguinte, se ele for para ser a melhor pessoa para a senhora, ele vai voltar, Deus vai fazer ele voltar. Mas enquanto isso, vamos fazer o seguinte, vamos orar, colocar ele na mão de Deus, para que se ele tiver algum mal nele, esse mal saia e ele enxergue o verdadeiro amor dele, que é a família dele. Então não adianta pedir para mim e falar assim: ah, mas vai acontecer tal coisa na minha vida? Vai fazer tal coisa na minha vida? Não, eu não sou adivinho, eu não sou feiticeiro. Eu repasso o que Deus chega até mim. Quando o meu coração sente de falar alguma coisa que Deus manda, eu vou repassar. Orar pela pessoa, eu vou orar. Orar por você, eu vou orar. Agora dizer: não, irmã,
Ele vai voltar, eu te garanto, eu bato aqui, ó. Ele vai te voltar, vamos que ele vai te voltar, vamos entrar nesse propósito que ele vai te voltar. Não, eu não tô aqui para enganar ninguém, porque eu já fui enganado. Entendeu? Se eu fosse olhar para o pastor, nem que hoje eu estava pregando, nem que hoje eu estava levando. Eu olho para o meu Jesus, que me salvou, que me libertou das mãos do inimigo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Entra com providência na vida do teu filho. Pai, eu te peço nessa tarde que o Senhor possa dar libertação, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa dar paz em lares que aqui estão aflitos. Entra com providência, Pai. Entra com restauração de casamento, entra com restauração financeira, entra com restauração, Pai, nos estudos, Pai, no trabalho, Senhor. Aquele que está desempregado, Pai, abra uma porta de trabalho. Aqueles que estão, Pai, abatido, triste, com depressão, ansiedade, angústia, tristeza, Senhor, entre com providência na vida de cada um deles, Pai. Meu Senhor, eu te peço, meu Deus, fortalece a vida deles, traz ânimos, traz vigor, que eles possam, Pai, ter, Pai, um final de tarde abençoado. Liberta-os, Pai, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do espírito de morte, da bala perdida no sanguinário e todo o mal que Satanás tem colocado na sua vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele tira agora. O Senhor Jesus Cristo, Ele faz cair por terra agora. Pessoas que estão sofrendo com ansiedade, pessoas que estão sofrendo com depressão, o Senhor está curando agora. O Senhor me mostra, amado, que pessoas estão sendo curadas de depressão. Senhor, entra com a tua providência, Pai, na minha casa, na minha família, na minha esposa, Pai. Entra no meu lar, Senhor, coloca a tua mão poderosa, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo o fogo do Senhor caindo sobre casas. Eu vejo o fogo do Senhor descendo sobre famílias. Restauração estão sendo colocadas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, entra com providência, entra com saúde, entra com libertação. Todo espírito de prostituição, todo espírito de bebedeira, todo espírito do Zé Pilintra, todo espírito da Maria Mulamba, todo espírito de pombagira está quebrado agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que bata em retirada de casas agora. Rabá, Machei, Liba, Sama, Kambelá. O Senhor, Pai, está caindo, Pai. O Senhor está caindo fogo do céu, Senhor. Está caindo fogo do céu sobre famílias aqui agora. Lares estão sendo restaurados. Lares estão sendo, Pai, sendo formados novamente. E que pessoas estejam sendo abençoadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Crianças estão sendo salvas, libertas, Pai, do laço do inimigo. Eu vejo, Pai, que o Senhor me mostra criança sendo salva da mão do inimigo. Criança que era para ser, Pai, tirada da mão dos seus pais, estão sendo salvas agora, Pai, da mão do inimigo. Senhor, eu te peço, traga saúde, traga paz para essa família. Jovens sejam libertos de vícios, jovens sejam libertos da prostituição. Está desamarrada agora toda a obra de feitiçaria contra famílias, contra filhos, contra pais, contra mães, contra irmãos. Sejam agora libertos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo desça sobre lares. Eu te peço, Senhor, abençoa. Eu te peço, Senhor, guarda. Traga uma tarde abençoada no nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Deus me mostrou que Maria, você está sendo restaurada nesse momento. A libertação está chegando na sua casa. Deus me mostrou que tem uma Maria que ela vai saber quem que é. Ela está orando, pedindo a Deus para que a libertação chegue na casa dela. E toma posse dessa mensagem. O Senhor está dando libertação na sua casa nessa tarde, no nome de Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe.